o nosso primeiro curso online, né, pelo Google Meet, e a primeira oficina ao vivo que eu faço, né, nessa modalidade. Sempre já realizei várias oficinas, porém nessa modalidade é a primeira. E espero que vocês gostem. Foi preparado tudo com muito carinho e a gente vai fazer da melhor forma para que vocês tenham o melhor proveito. Bom, iniciando, gostaria de me apresentar. Meu nome é Isanete Geraldine Costa Bieschi e eu acho que não preciso. O problema vai ser eu estar falando e as pessoas pedir para entrar. Deixa eu ver se eu tenho como dar vou dar ativar legenda, terá layout. Vocês já participaram de alguma oficina virtual? Virtual ao vivo ou não? Primeira vez? Que bom. Já? Que bom, Elisa. Vocês estão vendo a tela? Alguém abre o microfone e me fala. A tela de apresentação? Estão vendo? Está apresentando, sim. Sim. Vamos ter que avisar o pessoal que está entrando que não vai ser permitido entrar, porque senão não vai ter como eu ficar falando, né? Você está apresentando para todos. Deixa eu ver aqui. Parar. Vou esperar mais um minutinho. Alterar layout. Isso. Tem como alguém avisar no grupo que quem for participar que entre logo, porque eu não vou mais permitir a entrada. Vamos ter que ser rígido, né? Igual sala de aula normal. Eu não gosto muito, não. Eu não sou. Pois é. Eu tô aceitando aqui. Porque assim, eu não sou aquela professora carrasca, chata, que o aluno não pode entrar depois que ela dá o tempo de iniciar.
Entrou 45. Vamos esperar um minutinho, enquanto isso a gente vai conversando aqui sem eu apresentar. Falar sobre as plantas medicinais é uma satisfação muito grande para mim, porque eu tenho uma experiência desde a minha infância. Eu morei na fazenda desde os 5 anos morei até os 5 anos de idade, e eu sempre estive em contato com as plantas. Oi, irmã Lourdes! Um monte de rostinho diferente. E aí eu sempre estava na horta da minha mãe, né, mexendo na beira do rio, que sempre tem muitas plantas, né? E minha avó também tinha muitas plantas no seu jardim, então eu sempre estava em contato com as plantas. Porém, meu casamento mesmo com as plantas foi depois da faculdade, depois da minha formação. Mas eu tenho uma experiência muito grande com as plantas, de uma cura que eu tive aos meus 12 anos. Eu tinha uma bronquite asmática muito forte, e que minha mãe já tinha me levado em vários médicos especialistas e nada tinha resolvido. Já tinha feito várias simpatias também e nada. E aí me deu uma crise, me dava falta de ar, que eu ficava assim, quase não conseguia respirar. A última crise minha, graças a Deus, foi aos 12 anos, e eu estava em uma fazenda que era 60 quilômetros daqui de Juína, a cidade que eu estou morando, e era 12 horas para chegar até a cidade. E aí, minha mãe fez um xarope para mim, de mel, com folha de laranja, folha de limão e óleo de copaíba. E então isso isso foi assim muito forte para mim, porque eu senti, foi a primeira percepção de cura da ação farmacológica das plantas. E só depois, muitos anos depois, eu fui entender por quê, né? E por um acaso, a planta mais citada na minha pesquisa de doutorado foi copaíba. Ela foi citada, nem eu sabia que era tanto uso popular. Ela foi citada para 68 enfermidades, tá? Então, de 2003 para cá, oi Messias, eu comecei a trabalhar com as plantas e nunca mais deixei de tê-las na minha casa, no meu jardim. Por isso eu, divulgo e propago muito o uso do jardim, a implantação do jardim, porque ele não tem só o benefício de você aprender a identificar, né? Mas ele tem muitos outros benefícios. E é por isso que eu estou lançando o curso de Jardim Medicinal no Seu Quintal. E não foi à toa que eu escrevi o meu primeiro livro, Quintais Medicinais, Mais Saúde, Menos Hospitais, né? Então, eu gostaria assim de que todos tivessem, né, uma planta, o seu jardim, para fazer o seu chá diariamente. A gente vê como as pessoas não conhecem, não é porque não gostam, às vezes é por falta de informação, de não fazer o uso do chá diariamente, né? Então, eu quero falar de antemão aí dos benefícios do chá, tá? Eu sempre gosto de ministrar minhas aulas com o chá, porque a gente fala muito, a gente precisa hidratar, né? E se você não está com... se você não faz o uso do chá, você tem várias toxinas no nosso organismo que podem estar sendo eliminadas pelo uso do chá. Não é toda hora que tem que tomar o chá, tá? Mas a gente precisa utilizar 1 xícara 3 vezes ao dia. Por quê? Porque o chá, apesar de ser definido pela Anvisa como alimento, tá? Ele é classificado como alimento. Porém, ele é, ao meu ver, um
um fitoterápico, né? Porque tá cheio de moléculas químicas. E se eu, às vezes, e tem até inclusive alguns fitoterápicos disponíveis na farmácia para vender, que chama chá, né? Só que eles têm, tá embalado no frasco e não é feito com álcool, né? E ele tem conservante lá, então é um fitoterápico. Só que a Anvisa não define como fitoterápico justamente por conta do conhecimento tradicional, né? Que as pessoas precisam ter o acesso. Se a gente passar a regulamentar, a gente vai ter aí muitas restrições de uso, tá? Eu vou ver aqui se eu consigo minimizar a tela aqui do meu ladinho, vou arrumar uma estratégia, porque daí eu não abro a tela e vocês vão passando aí, tá, gente? Pode ser? Eu acho que vai ser a melhor estratégia para que eu não bloqueie a entrada das demais pessoas. Então, iniciando a aula, né, nós vamos falar aí sobre o histórico, né, um pouquinho aí sobre a história da fitoterapia, das plantas medicinais, a importância, por que é importante fazer a identificação correta das plantas, as técnicas, como identificar corretamente a planta medicinal. E eu quero agradecer de antemão aqui, eu sei que tem muitos doutores aqui no curso também, botânicos, e quero agradecer a minha amiga Larissa, que é a curadora do herbário na Universidade Federal de Sinop, que está aqui participando do curso. Muito obrigada, Larissa, pela participação. Então, nós precisamos, quem que entrou aqui? Ah, tá. É importante que a gente tenha todo o cuidado, né, para que a identificação seja feita da melhor forma e assim a gente possa ter o melhor proveito da planta. Como fazer a identificação? Vou falar bem rapidamente, tá? Porque eu quero focar o maior tempo da aula mostrando para vocês as plantas, tá? As principais confusões da identificação das plantas, onde adquirir as plantas medicinais para o uso seguro, qual a importância do uso racional das plantas medicinais. Eu tenho aqui aproximadamente 30 espécies. Se tivesse como, eu iria sortear algumas para mandar para vocês, né? Depois eu vou falar o nome, vão vendo aí se vocês conhecem. A irmã acho que conhece. Essa daqui não vale, né? Todo mundo já tá virilizado. E nem esse aqui, ó, vocês estão vendo aqui? O meu queridíssimo alho. Eu falei, eu não posso deixar de pôr o alho, né? Eu estou fazendo a muda do alho, tá? Depois eu vou mostrar no grupo. Por que implantar o jardim medicinal e as considerações finais? Então, a gente tem aí como identificar as plantas de várias formas, né? Uma delas é a olho nu, né? Que eu vou mostrar. Também podemos utilizar o microscópio, né? As plantas medicinais, elas são elementos, né, que constituem parte da biodiversidade e são largamente utilizadas desde os primórdios da civilização por vários povos de diversas maneiras. Os primeiros registros históricos de ervas são encontrados a partir das civilizações sumérias, onde centenas de plantas medicinais, incluindo o ópio, foram listadas em tabuletas de argila. E esse marco, né,
descrição da planta aí no tabuleto de argila foi o papiro de Ebers, né? Lá no Antigo Egito, onde ele descreve 850 espécies vegetais, que está aí na apresentação. Também nós temos Dioscórides, que documentou mais de 1000 receitas de medicamentos, com mais de 600 plantas medicinais, formando a base da farmacologia há cerca de 1500 anos. Na antiga Suméria, centenas de plantas medicinais, incluindo a mirra, que foi colocada aqui no grupo, o ópio, foram registrados. O Egito Antigo, Ebers Papyrus, o egípcio, listou mais de 800 medicamentos de plantas, como, por exemplo, aloe, que é aloe vera, cannabis, que está sendo utilizada, né, que está sendo regulamentada para uso medicinal, a mamona, o alho, olha o alho, hein, lá do papiro de Ebers, zimbro e mandrágora. E aí, assim, a gente tem muito da história, mas eu pus, assim, só a parte bem antiga, assim, pra gente mostrar que eu gosto sempre de falar da importância da história. Em todas as áreas, né, a gente tem que estar valorizando a história. E aí, no decorrer do percurso, aparece Linneu, né, esse grande cientista, naturalista, que era médico, botânico, né, e que ele classificou as plantas, né. Eu gosto de falar o seguinte, que tudo a gente precisa ter organização, né? Assim como o supermercado tem todas as seções organizadas para que a gente facilite a gente encontrar, né? A farmácia, a livraria, também, né? As plantas, elas precisam seguir um padrão para que facilite a identificação. Então, Linneu é considerado o pai da taxonomia e ele faz a classificação de todos os seres vivos, né? Classificando em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? E aí a gente resume aí todos esses nomes aí para memorizar. Refilofage, né? Reino, as iniciais aí de todo o grupo aí de classificação, né? Só que a gente ouve muito falar das plantas, que é o reino vegetal. Nós ouvimos muito falar em gênero e espécie, né? Que é o nome, né, que é dado para a escrita do nome, vou pôr lá na frente, a escrita do nome científico da planta. É uma regra internacional da botânica, onde o primeiro nome é maiúsculo e o segundo é minúsculo, né? E o terceiro nome é o nome do autor que identificou. Então, todo o trabalho que se realiza, que é colocado o nome científico da planta ou o popular, você faça diferente, coloque o nome científico completo para valorizar mais o trabalho, tá? Qualquer que seja o trabalho, seja um folder, seja um post que vai ser feito para colocar na internet, é importante colocar o nome científico. Por que é importante? Porque através do nome científico não temos como errar a planta, né? Nós vimos aqui que existem muitas confusões, muitas espécies diferentes de alecrim. Rosmarinus é o nome do gênero, Officinalis é o nome da espécie. Só que vocês viram que uma colega mandou aí no grupo uma foto de um alecrim, e que não é o Officinalis, é outra espécie de alecrim, tá? Então é muito importante fazer a identificação com o nome científico. E quando eu fui fazer o meu trabalho de mestrado, eu tive a oportunidade de conversar com o professor Francisco José de Abreu Matos, que é o pai da farmácia Viva. E eu falei para ele, professor, mesmo eu conhecendo a planta, sabendo que essa planta é a planta
Anador, Xambá, que é o nome popular, e sabendo que o nome científico é Justiça pectoralis, eu preciso coletar, fazer a exicata dela? Ele me respondeu, sim. Todas as plantas citadas no trabalho de etnobotânica precisa ser coletado, tá? Eu sei que tem muito trabalho de etnobotânica feito e disponibilizado na internet que não foi identificado, tá? Eu sei porque tem muitos erros e tem plantas que são colocadas que não são plantas que, por exemplo, boldo do Chile, Pneumus boldo. Ele foi, ele não tem o número não tem como ter o número do registro porque a planta não existe no Brasil. Como que a pessoa coletou essa planta? Então, ou ela tem que colocar uma observação que foi que a pessoa utilizava droga vegetal, né? Mas não a identificação, tá? Então, é muito importante a parte da identificação. É trabalhosa? É. Eu coletei, na minha pesquisa de especialização, eu entrevistei 600 e poucas pessoas em Cuiabá e eu não coletei todas as espécies, porque eu não sabia que tinha que coletar. Foi um trabalho de monografia, tanto é que eu não publiquei. Depois eu vim a publicar agora, posterior, mas aí eu expliquei lá que não foi feita a coleta. E no meu mestrado, eu entrevistei 262 pessoas com 380 plantas. E essas 380 plantas gerou mais de 1000 coletas. Por quê? Porque quando a gente faz a coleta, nós precisamos de fazer a coleta de, no mínimo, 3 exemplares. Por quê? Porque às vezes eu preciso mandar para mais de um identificador, mais de um herbário, né? Como o meu trabalho de mestrado eu deixei algumas amostras na UFMT, no laboratório do herbário da UFMT, e mandei algumas para o herbário de Alta Floresta, e alguns deles foram para o herbário do professor Lorenzo, lá em São Paulo. Então é muito importante para fazer a coleta, né, ter a parte da planta com flor. Por quê? Porque é muito difícil você fazer a identificação com a planta somente, tá? Por exemplo, essa aqui é uma espécie que eu coletei agora ali no meu quintal. Essa planta aqui, gente, ela é confundida com mentrasto, tá? A folha dela e o cheiro é totalmente diferente. Aliás, não é tão diferente não a folha, mas a flor é quase idêntica à flor do mentrasto, tá? Então eu preciso coletar com as partes da planta completa para que o taxonomista faça a identificação. E aí eu vou mostrar para vocês que existe uma ficha padrão, tá? Que precisa ser preenchida no momento da coleta. Essa ficha eu preciso colocar as características da folha como eu estou observando, tá? Por quê? Porque às vezes a planta, depois que seca, ela muda algumas características. E aí o conjunto de informação é muito importante para o identificador. Então, o que é a identificação, né? E como identificar? Então, a identificação é a verificação de todo o material coletado, né? Para que o especialista possa chegar ao nome científico correto da planta. Vou falar para vocês o quanto é importante a identificação botânica, que eu já vi universidade, eu já vi trabalho sendo apresentado em evento, em congresso, pesquisa sendo já conclusa, e o nome da planta não era o nome científico, gente, tá?
Então isso tudo é um trabalho jogado fora. Por quê? Porque o primeiro passo para fazer a pesquisa de uma planta, para eu estudar aquela planta, é a coleta. A coleta do material vegetativo da planta, tá? Para que a gente possa garantir o nome científico. Porque como que eu vou publicar o trabalho, o artigo, e eu não tenho certeza do nome científico da planta, tá? Então, a identificação correta da planta, ela é importante para descobrirmos as propriedades farmacológicas e assim fazer o uso correto em situações apropriadas da espécie da planta, tá? Então, até porque existem muitas confusões nas identificações. A gente tem aqui, ó, a espécie do capim citronella, que é quase parecida com o capim limão, né? Então, por muito tempo eu só fazia a identificação de um e do outro fazendo o uso aí. A gente tem várias ferramentas aí na identificação. Uma delas é o olfato, né? Igual eu fiz aqui do mentrasto, que não é mentrasto, eu esqueci o nome dele agora, mas esse aqui não é o mesmo cheiro do mentrasto, que eu tenho na minha mente assim já marcada, né? Então a gente precisa fazer bem o uso das ferramentas, né? Para que a gente possa diminuir os erros. Se vocês falarem assim, o seu trabalho de mestrado e doutorado não tem erro, eu vou falar que não, que pode ter sim, tá? Por quê? Porque a gente não... É muita coisa, são muitos detalhes, tá? Isso porque a maioria das minhas coletas, eu tive um grande privilégio de ir para minhas coletas levando os parataxonomistas comigo da UFMT. Quando não era o Libério, era o José, o seu Zé. Então, eu aprendi muito, porque o Libério olhava para a árvore assim, ó, e falava assim: essa aí é a Tabebuia áurea, o nome da planta, o nome científico, né? Então, era assim, eu ficava encantada, né? Como identificar corretamente a planta? Alguns pontos importantes. Primeiro de tudo, se você vai fazer um trabalho científico, né? Você precisa organizar todo o material de coleta. Aqui eu coloquei, né, o trabalho, e eu peço até desculpa porque, como são um grupo bem heterogêneo, eu quis fazer uma apresentação meio que equilibrada para que não ficasse tão científico e nem tão popular, tá? Então, a gente precisa organizar todo o material de coleta, fazer a ficha, né, imprimir as fichas para levar e fazer o processo de herborização. Na verdade, só esse tema, herborização, dá um curso, tá? Então eu vou só falar rapidamente. E aí, após o processo da herborização, o que é a herborização? É quando eu pego a planta, aí tem foto também, eu pego a planta, eu tenho que ter a minha prensa, que ela tem um padrão, 30 de largura por 40 de comprimento, né, feita de madeirinha, separada uma da outra para poder a planta respirar. Eu preciso ter um papelão ou uma cartolina de metal, né, uma fileta de metal, o jornal e a planta, tá? E no meio de uma e da outra, eu preciso ir intercalando e colocando essas divisórias de metal para que a planta não dobre, para facilitar a prensagem. Então, quando eu saía para minhas coletas, eu cheguei a coletar 103, eu acho, exicata, tá? De plantas diferentes. Então, é muita planta. Então, a gente levava uns 5 jogos de prensa, né? Para poder fazer todo o trabalho organizadinho
E na ficha de coleta, a gente precisa preencher aqui uma exicata aí no slide 15, vocês podem observar. Essa é a exicata, é o produto da herborização, tá? Essa ficha, ela foi preenchida pelo coletor e tem que ter o GPS de onde foi coletado. Por quê? Porque se ela for depositada em um herbário e eu quiser ir lá e falar, eu quero coletar essa planta, eu tenho como ir lá no local do GPS e fazer a coleta. Então, todas as